Eu sou o Giovanni Lula Xavier Rodrigues, aluno do 10º semestre do curso de Direito. Eu estou aqui hoje para tratar com vocês sobre um tema bastante peculiar e importante da sociedade, que é basicamente em relação ao direito do esquecimento e a questão do direito da tecnologia, do direito digital. Como todos sabem, hoje na evolução da sociedade nós temos o uso da tecnologia e dentro da internet nós temos várias questões que, ao serem lançadas uma vez na internet, não se retiram. Por exemplo, um indivíduo que muitas vezes posta um vídeo ou uma foto, o nível de compartilhamentos, dependendo da situação, pode ser alto. E uma vez que aquela foto é compartilhada ou é lançada, ela acaba se propagando e o indivíduo nunca mais consegue recuperar ao certo, né? O apagar daquela informação, daquela foto, que pode ser prejudicial a ele, né? Seja ele como profissional, né, como indivíduo mesmo da sociedade. E por outro lado nós temos o direito ao esquecimento, que basicamente é um direito que vai tratar sobre o fato que mesmo o indivíduo tenha cometido uma ação, seja ela verídica ou não, mas que de uma forma que ela traga sua desonra ou prejuízo da sua imagem, ele tem o direito ao esquecimento. Mas de que forma que nós vamos tratar o direito ao esquecimento na internet? Uma vez que a internet ela tem um banco de dados que armazena informações que podem ser informações de anos e anos. Então, assim, a partir do momento que nós tratamos essa questão de direito de lei de proteção de dados, tanto na questão da tecnologia da informação nos dias atuais, quanto o direito da personalidade do indivíduo, nós estamos tratando aí de uma situação de um campo, de uma maneira informal dizendo, de um campo minado. Sendo assim, como tratar essa questão tão importante? Por exemplo, quando tratamos do direito à imagem, a dignidade do indivíduo, ela está relacionada à sua imagem, e uma vez que a sua imagem é exposta, nós temos então o ferir dessa sua imagem, certo? Nós temos então uma violação de direito de imagem daquele indivíduo. Eles não podem ser cessados e diminuídos de forma a ser prejudicial àquele indivíduo. Mas como tratamos de internet, por exemplo, de questões de tecnologia da informação, como controlar esse ataque à personalidade, esse ataque, digamos, da internet dos indivíduos? Um grande exemplo que nós temos é a Lei Carolina Dickmann, que surgiu a partir do momento em que a atriz Carolina Dickmann teve suas fotos vazadas na internet. Como tratar, como proteger esses dados? Como tratar essa questão? Sendo assim, nós entendemos que existe a Lei de Proteção de Dados hoje, porém, essa lei ela tem a sua eficácia, mas como trabalhar e tratar isso em um ambiente extremamente grande que é a internet? Refém dessa questão que é o fato da internet ter uma memória que basicamente podemos dizer que é eterna. O que acontece? Muitos indivíduos acabam tendo a imagem ou o nome ligado a questões, por exemplo, que acabam afetando a sua personalidade para o resto da vida. Por exemplo, existe um caso da Xuxa, que no passado ela fez um filme e depois desse filme ele acabou tendo grande repercussão com o nome dela, e esse fato estava trazendo questões à sua imagem, então ela pediu para retirar também. Como já expliquei também o fato da Lei Carolina Dickmann, que teve suas fotos expostas. Sendo assim, podemos entender e compreender que a internet é um arquivo eterno. A partir do momento que o indivíduo ele submete a gravar um vídeo, se submete a postar algo em um site ou em sua rede social, ele acaba que automaticamente assinando um contrato, né, digamos assim, de maneira no sentido figurado, ele acaba assinando um contrato vitalício da sua imagem, né? Apesar de termos questões em que o indivíduo consegue judicialmente remover aquele vídeo, remover aquela informação, mas uma vez lançada na internet, o indivíduo fica marcado por aquela situação, correto? Então, podemos dizer que hoje existe uma grande batalha no judiciário, né, no legislativo também, para criar leis onde seja possível a responsabilização daqueles indivíduos. Porém, por mais que se tenha a responsabilização daqueles indivíduos, podemos dizer que é muito mais difícil ocorrer
do que uma responsabilização em outros termos, por exemplo, do direito civil. Por exemplo, o indivíduo que sofre um dano fora da internet, ele consegue, no seu dia a dia, aliás, ele consegue uma responsabilização civil muito maior e mais rápida e com mais probabilidade de resultado eficaz do que um indivíduo que sofre com um dano na internet, que tem a sua imagem exposta, certo? Porque até onde vai o direito de personalidade do indivíduo, ele consegue ter segurança. Porque hoje nós temos questões também de empresas que acabam vendendo informações dos indivíduos por meio de redes sociais. Então, existe aquela colheita das informações e uma vez que essas informações elas são coletadas, elas são vendidas para empresas. Muitas empresas acabam obtendo informação do produto que o indivíduo pesquisa no Google e fornecendo anúncios, vídeos, de maneira que podemos pensar de duas formas. Primeiro, uma possível praticidade e facilidade, mas também uma invasão de privacidade, né? Nós temos praticidade e facilidade, mas também temos uma invasão de praticidade uma invasão de privacidade e também ferindo o direito do indivíduo de escolha, de querer ir até a loja comprar, né? De ir até a empresa, né? Então, de uma forma que antes dele se deslocar, o produto já está chegando até ele, né? Por meio de uma mensagem na tela, uma publicação, um vídeo que muitas vezes ele, né? Às vezes procurou ali apenas para saber e já começam os anúncios, né? Então, isso é um problema também. E nós podemos, pensando mais adiante, entender a questão que no Brasil nós não temos pena de caráter perpétuo, de condenação perpétua. Porém, se nós formos pensar do ponto de vista que o indivíduo ele acaba sendo prejudicado com uma informação que uma vez lançada na internet, seja uma informação verídica ou não, mas que fira a sua imagem ou da sua família, ele acaba sendo prejudicado. Por quê? Porque por mais que uma ação que mova o judiciário e que uma sentença para retirar aquele vídeo da internet, por mais que ela exista, né, e ocorra, mas existem indivíduos que podem baixar e ter aquela informação, né? Então, por meio de um clique, ele consegue baixar e ter armazenado aquela informação. Então, podemos dizer que o indivíduo que uma vez posta uma informação, uma foto, um vídeo seu, da sua família ou de outro, né, que seja vexatória a sua imagem, mesmo que verídico, ele acaba sendo condenado perpetuamente, porque aquela imagem fica, né? Os outros indivíduos têm acesso àquela imagem, né, àquele vídeo, aquele produto, aquela informação. Então, o indivíduo acaba sendo prejudicado. Então, como falar de direito ao esquecimento se existe a internet, né? Então, que ao mesmo tempo que a internet trouxe o direito à informação, a democratização da informação, ela também acabou trazendo mecanismos que podem ferir o direito à personalidade. Como, por exemplo, o bullying na internet, um indivíduo que tem fotos, né, vazadas ou vídeos vídeos expondo sua imagem de uma maneira depreciativa, pode gerar um bullying, pode gerar um problema psicológico, onde o indivíduo pode entrar numa depressão, ter ansiedade, problemas psicológicos por conta da sua imagem ter sido exposta. Isso pode atrapalhar o desenvolvimento da sua personalidade quando for na adolescência. Na fase adulta pode desencadear um problema psicológico e existe uma ausência de limites, né? De até onde pode ser feita gravações, até onde as informações podem ser propagadas, né? Então existe uma ausência de limites aí dentro da internet. Não existe um limite de quando essas informações elas devem ser retiradas e quando as informações não devem. Então assim existem, por exemplo, questões que postou um vídeo, mas aquele vídeo tem um conteúdo que não deve ser assistido pela população, né, pelo povo, um conteúdo vexatório, um conteúdo problemático, né? Existe, por exemplo, a retirada, né, ou a queda daquele conteúdo, queda, por exemplo, de uma live, né, com conteúdo que seja ofensivo, mas como
a velocidade das informações, o acesso às informações é muito rápido, acabam sendo de uma maneira onde fica difícil de controlar, muitas vezes aquela informação já vazou, já foi, né? Os indivíduos já tiveram acesso. Então é muito difícil controlar essa situação, certo?